Oi, gente, hoje eu trago aqui para vocês algumas dicas para vocês que querem se livrar das dívidas. Obviamente que eu vou falar com pessoas que querem pagar as suas dívidas, não aquelas pessoas que falam devo, não nego e não pago. Eu vou falar com pessoas que querem pagar, mas que humanamente falando, elas ganham aí um salário que não dá nem para pensar em pagar a dívida que elas contraíram. Então, seria uma dívida quase que impagável aos olhos humanos ou em relação ao salário que a pessoa recebe. Então, eu vou dar algumas dicas aqui espirituais. Se vocês gostarem, vocês compartilhem, curtam, se inscrevam aqui no canal e compartilhem aí o vídeo com as pessoas que estão na mesma situação. Bem, essas dicas são dicas espirituais de como vocês vão pagar essa dívida que se avolumou, que ficou uma bola de neve, que você se assusta só de pensar no valor, mas vamos com calma. Então, a primeira dica é: enfrente esse gigante. Enfrente esse gigante. O que seria enfrentar? Enfrentar seria você não jogar fora as cobranças, atender às ligações, não desprezar as comunicações dessa cobrança, não ter medo. Então, esse seria o primeiro passo, o enfrentamento. Então, você deve enfrentar. Qual seria o segundo passo? Qual seria a segunda dica? Seria você pegar um caderno, relacionando essas dívidas que você está recebendo aí, a cobrança, você já coloca lá no caderno. Joãozinho, R$500. Maria, R$300. Casas Bahia, 1.500. Escola das Crianças, 10.000. IPVA do carro, não sei quantos mil. Então, você coloca lá no caderno. Do menor valor para o maior valor. Pode ir relacionando lá. E vai colocando aquelas cobranças todas, aqueles avisos do cartório, coloca ali, tudo junto. Todo dia você vai pegar esse caderno e vai fazer afirmações positivas em cima dele. Você vai mentalizar e vai falar as seguintes palavras. Anota aí. Eu estou pagando todas as minhas dívidas. Eu já paguei todas as minhas dívidas. Então, são essas duas afirmações. Anotou? Então, essas duas afirmações, você também vai deixar anotada na porta da geladeira, na porta do seu armário e no seu espelho, em locais que você tem que enxergar todo dia, que você vai olhar todo dia para eles. A geladeira você abre toda hora. O espelho você se vê no espelho. O armário você tem que pegar a sua roupa, guardar a sua roupa. Então você vai deixar lá um cartaz, um aviso, uma folha de sulfite com essas palavras, com essas duas frases. E quando você olhar para essa folha de sulfite, para esse cartaz, você vai proferir essas palavras em voz alta. Eu estou pagando todas as minhas dívidas. Eu já paguei todas as minhas dívidas. Com isso, você vai passar a atender as ligações. Você vai avisar os seus credores. Eu pretendo pagar. Eu vou pagar. É óbvio que o valor, o montante, te assusta. Mas não fique com medo. Esse gigante você vai enfrentar e você vai vencer essa batalha. Davi derrotou Golias. Golias, humanamente falando, era impossível dele derrotar. Ele meteu uma pedra lá na cabeça, no olho do Golias e derrubou o gigante. Assim você fará com essa dívida, que parece ser uma coisa exorbitante, que não é compatível com seu salário. Não faz mal. Você vai começar do menor valor para o maior valor. Digamos que você deva lá R$500
para o Joãozinho. Você vai chamar o Joãozinho e vai negociar com o Joãozinho. Vai pagar em 5 parcelas de R$100. Paga o Joãozinho. Quando você pagar o Joãozinho, você vai enxergar que você tem como pagar o resto, negociando, conversando com eles. E é assim que você vai liquidar todas as suas dívidas, dessa forma. Se você tem essa vontade, se você quer, o caminho é esse, não existe outro caminho. Só tem essa solução, só tem essa saída. O enfrentamento, as afirmações positivas e também você deve viver dentro das suas posses. Não adianta você contrair outras dívidas ou se enfiar em outras dívidas. Se organize, deve ter aí as anotações e a organização é importante. Viver dentro das suas posses, afirmações positivas, enfrentamento. Pronto, você vai pagar todas essas dívidas, até mesmo porque os valores que parecem exorbitantes não são tão exorbitantes. Só você quebrar aí os juros, você vai negociando com cada um aos poucos. Já pensou você voltar a dormir? Que maravilha! Quantas pessoas estão sem dormir por causa de dívida? Porque estão devendo aí até a alma. Mas quando você fizer isso, você vai se sentir aliviado, assim como as pessoas que eu orientei, que eu aconselhei e que eu dei dicas, estão aliviadas. Muitas já estão na metade, já estão pagando já 50%, falta só 50% para quitar, para sair aí do Serasa, do SPC. Elas seguiram as minhas orientações aqui dentro da consulta de cartas, que eu dou a consulta aqui e eu acabo aconselhando as pessoas. Então, no 11 94289 1870, eu faço o atendimento de cartas que eu cobro, eu vou falar para você o valor de 1 hora de consulta e dentro dessa consulta, se você permitir, se você quiser, eu dou o aconselhamento. Esse vídeo aqui já é uma parte do aconselhamento que eu dou para as pessoas que estão endividadas. Muitas já estão saindo do SPC, do Serasa, estão pagando e a maioria fugia, a maioria tinha medo. Não adianta ter medo porque o medo só traz mais problema. Então, não adianta rasgar o aviso aí de cobrança, não adianta bater o telefone na cara da pessoa, não adianta. Isso aí tem pessoas que acabam sendo até executadas. Quando você sofre uma execução, aí não tem choro nem vela. O Bacen vai lá e pega o que você tem na conta. Então não deixe chegar nessa situação. Não deixe chegar nessa situação. Eu evitei que algumas pessoas chegassem nessa situação com a orientação e o conselho que eu dei aqui. Com toda a orientação e o conselho que eu dei aqui dentro de uma consulta. Então, se você gostou desse vídeo, me adicione aqui no WhatsApp se você precisa do aconselhamento e se você precisa da orientação, me adicione aqui no WhatsApp, compartilhe esse vídeo e enfrente aí o seu problema, que você vai conseguir, assim como muitas pessoas conseguiram, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem aqui o comentário, eu respondo, demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Então, é isso aí, muito obrigada e até o próximo vídeo.